7 horas e 33 minutos, de volta aqui com o Manhã no Ar. Olha, nós anunciamos ontem, aqui no Manhã no Ar, que o governo federal se inspirou na campanha norte-americana Black Friday para movimentar a economia durante setembro. É um mês crítico para a economia. Aqui em Manaus, os lojistas apostam no aumento das vendas e as promoções por aqui já começaram. Sem datas comemorativas em vista, o mês de setembro é sempre o mais fraco para a economia. Historicamente falando, é um mês que o comércio é muito fraco. Então, assim, as coisas ficam mais complicadas para a população sair e fazer compras, né? Então é realmente um mês muito fraco para vendas. Com base nos dados dos últimos anos, o governo federal anunciou a campanha Mês do Brasil, uma espécie de Black Friday brasileira. Segundo o economista, o consumidor vai poder aproveitar a liberação do FGTS e a primeira parcela do 13º para garantir bons descontos nos preços dos produtos. Teve uma parte da população que já recebeu um adiantamento do 13º, então está com uma folga no caixa. Então, primeiro você tem que saber o que você pode gastar. Você separa esse valor e vai dizer, vou gastar isso com essa promoção. E aí, se tiver promoção, você consegue aproveitar bastante. Nesta loja de bolsas e sapatos, a queima de estoques já começou. A gerente diz que trabalha com a previsão de 15% de aumento com relação ao mesmo período do ano passado. Temos produtos selecionados que vão estar com 50% de desconto na compra de um par e 60% na compra de 2 pares ou mais. Então é um desconto específico que a gente deixou para fazer nessa ação. Além de movimentar a economia durante o mês de setembro, a campanha também serve como um esquenta para o Black Friday, aquela promoção americana que acontece todos os anos no mês de novembro. Então, se você não tem dinheiro agora, mas quer aproveitar uma promoção até o final do ano, em novembro os preços voltam a baixar. O comércio aposta em descontos que vão de 20% a 60%. Para não se atrapalhar na hora de comprar, é bom se organizar com uma lista dos itens mais necessários e baratos antes de ir às compras. Vá bater um pouquinho de perna, vá pesquisar já com a sua listinha, sabendo o que você precisa, o que você quer realmente. Faça essa pesquisa antecipada, que é para ver se realmente vai ter promoção. Tem que pesquisar mesmo. Agora, quem está prestando atenção nos preços também dos produtos ou do principal produto que utiliza são os motoristas, viu? Eles já devem ter percebido que o valor do litro da gasolina está mais caro. E olha, essa subida ocorreu sem qualquer anúncio de aumento por parte da Petrobras. Sobre esse assunto eu vou voltar a falar com a Juliana Silva. Juliana, tem posto que já foi autuado pelo PROCON, não é? Por conta desse aumento. Traz as informações para a gente, por favor. Exatamente, vê, Manuel, os 2 postos de gasolina, um fica localizado na Avenida André Araújo e o outro na Djalma Batista. Mas eu e o Antônio Domingos, nós estamos aqui na Ponta Negra e nesse percurso a gente percebeu que outros postos de gasolina também já estão com o mesmo valor, que hoje está na placa de R$ 4,49. R$ 4,49. Segundo a Secretaria de Defesa do Consumidor, o secretário da pasta, o Rodrigo Guedes, ele informou que não foi avisado, que não existe nenhum motivo para que tenha acontecido esse aumento assim do dia para a noite, que tanto a Petrobras não aumentou o preço da gasolina e também não foi avisado que a distribuidora iria aumentar esse preço para então passar para os postos. O que aconteceu agora? Esses 2 postos, né, e também os demais, com certeza, né, que aumentaram seu preço, eles vão ser autuados. Aí, depois que eles receberem aí, né, todo esse processo, eles têm um prazo legal de 10 dias para então apresentar provas, vai passar por toda uma perícia. Caso seja constatado que houve aí um abuso desse preço, eles vão ser autuados, né, vai correr toda uma multa aí. E também hoje, no feriado e também no sábado, no dia 7, eles não vão descansar, viu? A fiscalização vai continuar nos postos aqui da cidade e ainda bem, né? Porque isso já vem ocorrendo pelo menos 3 vezes ainda já esse ano, desse aumento abusivo dos preços de gasolina, né? Já aumentou mais de 20% do dia para a noite, né? Segunda-feira estava por volta ali de R$ 3,75,
alguns postos R$ 3,35, mas hoje a maioria deles, pelo menos nas ruas pelas quais a gente passou e também segundo informações de autuação, esses postos já estão cobrando R$ 4,00, né? Mais de R$ 4,49, viu, Manuel? Volto com você. Em alguns postos, esse aumento chega a quase R$1, a cerca de R$1. Isso é um absurdo para o motorista. O motorista não tem como entender, não tem como se programar, não tem como se planejar, não dá para entender. A Petrobras não anunciou nenhum aumento. Por que isso aconteceu nas bombas? Talvez essa galera esteja confiante, porque afinal de contas terminou aí uma CPI que não apontou grandes irregularidades ou grandes problemas, criticada inclusive pelos órgãos de fiscalização, e a gente espera que mais uma vez os órgãos estejam nas ruas, fiscalizando os postos, todos eles, entendendo, para que a gente traga essa informação para a população, para que os motoristas entendam por que desse aumento tão rápido. Se de ontem para cá ou de anteontem para cá subiu esses mais de 20%, cerca de 23%, cerca de R$1, amanhã de repente pode subir mais R$1. Enfim, a gente segue acompanhando. Juliana, muito obrigado pelas informações por hora. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você sobre desfile, se eu não me engano, mas daqui a pouco a gente chama a Juliana. A gente segue aqui no estúdio do Manhã no Ar, agora 7h39. O governo do Amazonas, através de recursos de emendas parlamentares, entregou ontem equipamentos, veículos e ajuda financeira para organizações sociais que atuam aqui no estado. A entrega dos cheques, equipamentos e dos veículos para os centros de referência faz parte da reestruturação da rede de proteção básica do Estado. Segundo a secretária estadual de Assistência Social, as ações de fomento firmados com várias organizações vão beneficiar mais de 20 entidades que atuam na proteção social especial de média e alta complexidade. Muito para os equipamentos, para que as pessoas se sintam mais confortáveis, né, nos atendimentos. Qualidade mesmo, né, do atendimento. A gente não pode criar aquela questão que existiu por muito tempo de que o pobre pode ser tratado de qualquer maneira. Então a gente procura dar todas as condições para que o serviço seja oferecido com qualidade. Além dos recursos e equipamentos, a capital e o interior do estado também serão beneficiados com a chegada de 12 veículos, entre carros e micro-ônibus, que serão distribuídos às delegacias, aos CRAs e CREAs, que são os Centros de Referência de Atendimento de Assistência Social, que trabalham com políticas públicas voltadas à proteção dos direitos dos idosos e da mulher. É o pessoal que está ali na ponta, enfrentando essa dificuldade do dia a dia. E a gente espera e vamos trabalhar para que ano que vem a gente possa ampliar essa ajuda e possa cada vez mais estar próximo dessas pessoas. O governador anunciou também que vai ser ampliado o número de leitos de UTIs pós-cirúrgico do Hospital Francisca Mendes da Zona Norte. O Wilson Lima adiantou ainda que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deve voltar a Manaus para tratar da questão dos venezuelanos. A intenção é criar estratégias para os imigrantes que chegam até aqui o estado, viu? E olha, a gente vai agora, né, diretora, direto para a redação? Vamos direto para a redação do Jornal A Crítica? Mas antes, deixa eu trazer uma informação. A informação de que a Advocacia Geral do Senado deu um parecer favorável a uma possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O documento considera que o cargo é de natureza política e que não há impedimento legal. A Advocacia Geral do Senado afirma que a nomeação para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos depende da vontade política dos poderes legislativo e executivo. E destaca que a nomeação do filho do presidente Jair Bolsonaro não seria um caso de nepotismo, ou seja, favorecimento de parente no poder público. No mês passado, a Consultoria Legislativa do Senado deu parecer contrário à indicação do deputado à embaixada em Washington. Na época, os técnicos da casa entenderam que o cargo não é político, por isso, o assunto deveria ser enquadrado como nepotismo. Para que Eduardo Bolsonaro seja o novo embaixador brasileiro nos Estados Unidos, é preciso que o Palácio do Planalto formalize a indicação do deputado. A partir daí, ele seria sabatinado na Comissão de Relações Exteriores. Depois disso, passaria por votação secreta no colegiado e no plenário. Chegou o momento da gente ir direto para a redação do Jornal A Crítica.
Muito bom dia, Dante. Bom dia, Manuel. Você já está preparado ali hoje, todo de azul. Manaus hoje aí, muito bem. Sim. Dante, eu acho que você acompanhou a informação aí do Senado, né? Sim. Dos advogados do Senado, né? O parecer dos advogados do Senado. Tu acha que isso coloca um ponto final nessa história? Na verdade, Emanuel, ele acaba colocando um ponto inicial, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é um primeiro caminho aí para essa indicação ser formalizada. Ela está sendo ventilada já há alguns meses, a gente vê esse assunto, a gente mesmo aqui já discutiu esse assunto várias vezes, a gente fica até voltando em alguns pontos porque é importante esclarecer para todo mundo que está acompanhando, mas é necessário que o presidente Jair Bolsonaro, que a presidência da República formalize essa indicação para depois o Eduardo Bolsonaro ser de fato sabatinado, né? Agora, antes disso, né, nesse fim de semana, a gente até falou de algumas outras pesquisas da Folha, do Datafolha, do Instituto Datafolha, que é do Grupo Folha de São Paulo, e eles divulgaram mais uma pesquisa hoje, né, falando que 70% dos brasileiros são contra a indicação, a ida do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Norte-Americana, né? É um termômetro interessante aí porque a gente vê, no mesmo momento que a gente vê essa reprovação, a gente vê a aprovação do presidente caindo também. A gente falou disso no começo da semana. A aprovação dele está em menos de 30%, 38% acham que o governo é ruim ou péssimo. Então, assim, é uma sinalização de queda de apoio popular aí um pouco preocupante. Até porque o governo também se preocupa muito se, de fato, essa indicação vai passar ou não, né? Por isso que até hoje ainda não foi formalizado, porque tem que se fazer todo um negócio de bastidor, aí toda uma articulação para que esse nome passe, porque se ele não passar, seria uma grande derrota para o governo. O próprio presidente, inclusive, quando recebeu aí questionado sobre essa pesquisa, falou de maneira bem jocosa assim, a respeito da pesquisa, falou que não acredita no Instituto Datafolha, que prefere acreditar em mula sem cabeça do que acreditar no Datafolha. Saci Pererê e também em Papai Noel, ele acrescentou. Tem várias Agora, Dante, a gente sabe que o aí. Datafolha é ligado à Folha de São Paulo. A Folha Sim. de São Paulo é um veículo de comunicação que tem muitas publicações que são contrárias ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, sempre que se manifesta algumas empresas de comunicação em específico, está lá a Folha de São Paulo, está a Globo e tem outros veículos de comunicação que ele acaba citando diretamente por conta dessa perseguição. A Folha é um dos alvos principais assim, dele, né? Sempre há esse tipo de questionamento. Ele, inclusive, falou que se fosse pelo Datafolha, ele não seria presidente, mas a última pesquisa do Datafolha antes das eleições, inclusive, colocou ele eleito com 55%, que foi o índice que ele chegou à presidência da República. Mas aí eles já também não tinham mais alternativa, né? Eu não estou aqui colocando em xeque a credibilidade da Folha ou do Datafolha, ou o que quer que seja. São as informações que o Instituto divulgou, as informações contestadas pelo presidente. Agora, Dante, eu penso que o que interessa também é a gente comentar, porque esse parecer da Advocacia Geral do Senado é diferente do primeiro parecer de uma comissão da Casa do próprio Senado lá, que no primeiro momento sinalizou que não era um cargo político e que, portanto, era nepotismo. Agora vem a advocacia e diz, não, é um cargo político e aí não tem problema. Por que isso é importante para a gente? Dá licença, claro. Só um pouquinho. E aí a minha opinião, eu gosto desse bate-bola contigo, porque aí tu pode discordar de mim. Ainda mais que hoje é feriado, a gente dá uma animada. Justamente. Mas só que eu não quero entrar numa com você não, que eu vi ainda agora no story do Dante. Você viu lá o treinamento dele? O homem está em forma, meu irmão. Está um Rock Balboa no treinamento. Mas deixa eu voltar aqui pro Datafolha. A gente tem nesse episódio do Emmanuel Macron, do presidente da França, que propôs a discussão no G7 dos países mais industrializados, a discussão da Amazônia, e a gente tem o posicionamento de Donald Trump divulgando o apoio, por meio do diário oficial dele, que é o Twitter dele, né, ao governo brasileiro e agindo dessa forma. É tanto que o que se esperava em termos de sanções, o que se esperava em termos de medidas que pudessem sair no G7, acabou vindo na forma de oferecer, a proposta de oferecer ajuda financeira para o Brasil. Foi mais colaborativa do que outra coisa. Né? Exatamente. Talvez o apoio do governo norte-americano nesse sentido ao governo brasileiro, por conta desse alinhamento, faça parte disso. E talvez por isso que existe essa intenção toda de colocar Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil em Washington, por conta dessa proximidade com o próprio presidente. É o grande trunfo aí, é o grande argumento, é o principal argumento que é colocado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos seus apoiadores, pela sua base, é justamente essa proximidade que
que a família, inclusive, né, tem com o presidente Donald Trump, presidente norte-americano. É o ponto principal que eles colocam na hora de fazer essa defesa. Tu acha que isso já está mudando a opinião no Senado? É isso que eu quero saber. Então, eu imagino que não, porque assim, é aquela coisa tipo, legal, ele tem essa interferência lá, mas eu quero ver o que eu vou ganhar aqui. A gente sabe que é assim que as coisas funcionam nas casas parlamentares do Brasil inteiro, nas câmaras municipais. Toma lá da cá, né? Tem que ter alguma coisa, ninguém passa nada assim, porque é legal, porque eu acho que é a melhor coisa. Então, assim, tem todo um movimento contrário, tem uma posição aí que questiona, nem a própria base aliada se vê de uma maneira tão fechada em torno desse assunto. Se a gente olhar, por exemplo, como a base aliada, o Centrão, está junto do governo em temas econômicos, como a reforma da Previdência, como a reforma da tributária, mas a gente não vê essa união, essa unidade de posicionamento nessa questão do Eduardo Bolsonaro. Então isso ainda precisa ter muita discussão interna, além da discussão externa, além de levantar a proximidade com o Trump, que já é fato consumado, todo mundo já conhece essa situação. Agora, por mais que o Datafolha não seja lá muito simpático a Jair Bolsonaro, a pesquisa mostra que Sérgio Moro está em alta no governo, né? Pois é, a gente tem esse outro levantamento, esse outro dado aí do Datafolha, né, fazendo vários levantamentos, vários estudos, várias análises aí a respeito desses primeiros meses de governo. E na esteira dessa avaliação que a gente citou inicialmente do presidente Jair Bolsonaro, que tem menos de 30% como bom ou ótimo do seu governo nesses primeiros meses, o Moro está, assim, surfando numa onda, ainda naquela onda inicial, ainda até com aquela imagem da Lava Jato e tudo mais. Ele tem aí quase 60% de aprovação dos brasileiros, é o ministro mais conhecido de todos os brasileiros, dentre esses que estão na esplanada, goza de muito prestígio com a sociedade, segundo a Folha de São Paulo, segundo o Instituto Datafolha. Agora vem também, né, é interessante esse momento, e a gente precisa analisar isso também, não só o dado por si só. Essa análise, essa avaliação positiva de Sérgio Moro, ela vem no momento que ele enfrenta rusgas com o presidente, né? A gente está numa discussão, eles estão numa discussão aí a respeito do comando da Polícia Federal. Sérgio Moro levou o Maurício Valeixo, que atuava com ele nas ações da Lava Jato, no trabalho da Lava Jato, era uma figura presente na Lava Jato, levou para comandar a Polícia Federal no Brasil. O nome está sendo fritado pelo presidente, falando de maneira bem clara. Já deixou claro que quem manda é ele, a lei diz que quem manda é ele, então é ele que vai trocar, ele que vai decidir. Então tem tido uma rusga pesada entre eles, assim, algumas, inclusive falando em Folha de São Paulo também, a coluna da Mônica Bergamo hoje, ela traz essa informação de que já há alas da Polícia Federal ali defendendo, inclusive, a saída do Sérgio Moro do Ministério, lembrando que ele abdicou de uma carreira de juiz federal para assumir esse ministério, de olho ali numa cadeira do STF que deve abrir daqui a 2 anos. Então ele está enfrentando um desgaste político muito grande. A gente já até falou aqui várias vezes sobre o pacote anticrime, que não é colocado como prioridade pelo governo, isso é um fato, não é colocado. Ele está lá, foi apresentado acho que em março e até hoje continua parado, continua sem nada efetivo, por mais que seja um tema que seja muito importante para a população brasileira também, tanto quanto a parte econômica. Ninguém vive sem segurança pública, mas Dante, eu acho que também vem muito do contexto, né? O Congresso, o governo tem uma certa limitação para esse toma lá da cá com o Congresso. Sim, não tem dinheiro para estar liberando emenda a todo momento. E aí temos o fator econômico que se a segurança pública é importante, sem a situação econômica resolvida, a gente não tem segurança. Sim. Se não tem dinheiro circulando, a gente não tem segurança, porque uma coisa está ligada à outra. Talvez, e aí eu não quero defender aqui o presidente não, viu? Não quero dar uma de defesa do presidente. Talvez esses pontos ou essas rusgas citadas seja também por conta do contexto político que a gente vive agora. O pacote anticrimes é uma resposta de Jair Bolsonaro, inclusive a base que ele teve para chegar à presidência da República, e ele não pode virar as costas para isso, porque isso pode significar a falta de apoio entre os apoiadores dele, porque essa pesquisa do Datafolha, por exemplo, é uma pesquisa geral, não é uma pesquisa entre os apoiadores do governo. Mas dobrar as costas para Sérgio Moro é dobrar as costas para aquilo que foi plataforma da campanha. Ele chancelou muita coisa, né? Desde o começo, ele chancelou muita... Ele passou... O fato dele estar ao lado do Bolsonaro
chancelou a candidatura do atual presidente para muita gente, né? Tipo, Não, e o muita gente, pacote anticrime que chancela isso também. O pacote anticrimes acaba dando a resposta técnica àquilo que é proposta, aquilo que foi proposta do governo ou da campanha de Jair Bolsonaro. Por isso que eu meio desconfio dessas rusgas, desse posicionamento da Folha em relação ao presidente, mas de fato, Sérgio Moro já era Sérgio Moro antes de ser ministro. Ele já tinha uma imagem, uma opinião pública. E tem uma situação interessante também aí, Emanuel, que é legal a gente levantar e até especular um pouco nessa hora, só cabe especulação, mas o nome de Sérgio Moro é defendido por muitos que elegeram Jair Bolsonaro como um potencial candidato a presidente. Então a gente não sabe o que está acontecendo aí por trás, se não é uma tentativa de, fica aí. Não, sabe? em algum momento um vai ter que ficar... Não dá para ter dois, né? Então, exatamente. Isso aí com certeza a gente vai acompanhar muito dessa história. Eu sinceramente espero, Dante, que isso ocorra depois que esse pacote anticrime passar no Senado por conta do enrijecimento de algumas leis que estão prescritas lá, como, por exemplo, em relação ao tráfico de drogas, as pessoas que cometem esse crime, a reincidência. Ao crime organizado especificamente, né? Exatamente. Então tem muita coisa aí que vai afetar a nossa vida diretamente e a gente espera que essa aprovação do ministro tenha algum tipo de resultado da importância que ele tem para essa equipe governamental e da importância que essas propostas têm para a gente, viu? Dante, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Emanuel. Eu tava esperando ver se tu ia terminar aqui a ideia, mas é bem por aí, A gente tem que acompanhar e vamos ficar atento, a gente vai estar sempre comentando aqui esses assuntos. E bom treino para você, eu sei que daqui a pouco você vai dar aquela corridinha, né? Daqui a pouquinho, 10 quilômetrozinho, só para dar uma esquentada. Tá vendo aí? 10 quilômetrozinho, vamos imitar uma máquina. Meu irmão, até amanhã a gente tem esse bate-papo de novo, né? Ou você vai tirar folga? Não, aqui não tem sistema, é bruto. Não, muito bem. Então até amanhã, meu irmão. Até amanhã, mano. 7 horas e 54 minutos, a gente segue por aqui com informação. 6 integrantes do grupo de procuradores da Lava Jato que atuam na Procuradoria-Geral da República pediram exoneração da Força Tarefa ontem. Em nota interna enviada aos colegas do Ministério Público Federal, a equipe disse que a saída foi provocada por grave incompatibilidade de entendimento com a procuradora Raquel Dodge. No comunicado, os procuradores Raquel Branquinho, Herbert Mesquita, Maria Clara Noleto, Luana Vargas, Alessandro Oliveira e Vitor Risselli disseram que discordaram da manifestação enviada na última terça-feira ao Supremo Tribunal Federal por parte da Procuradora-Geral Raquel Dodge. O documento está relacionado com a delação do ex-executivo da empreiteira OAS, o Léo Pinheiro. Não há mais detalhes sobre essa manifestação. E a gente precisa acompanhar este caso, dado a importância desta operação na investigação de crimes de corrupção por todo o país, viu? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência e a PEC paralela ao texto que inclui estados e municípios na reforma. A PEC principal da reforma da Previdência e a PEC paralela tramitam em prazos similares no Senado para que sejam votadas com o menor prazo possível. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, trabalha com a possibilidade de o plenário da Casa votar a proposta da reforma da Previdência, que veio à Câmara na quarta-feira, que veio da Câmara na quarta-feira, né? E isso deve ser votado no dia 11 de setembro. Acordos entre senadores devem fazer a PEC paralela tramitar com agilidade. E é isso que a gente espera dessa proposta. No caso da proposta de reforma da Previdência, a que foi da Câmara dos Deputados para o Senado, depois de aprovada no Senado, já seguirá para a sanção presidencial. No caso da PEC paralela, esta que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto, ela deverá ser discutida no plenário do Senado, ainda discutida na Câmara dos Deputados, só para então ir para a sanção presidencial. A gente segue acompanhando este caso. Agora a gente volta para as informações aqui do nosso estado do Amazonas. Eu vou ao vivo conversar com a Juliana Silva, que já está preparada, posicionada na Praia da Ponta Negra. Olha a galera fazendo atividade física ali ao fundo. E a Juliana vai trazer informações sobre o desfile naval da Marinha que acontece daqui a pouco. É isso mesmo, Juliana? Traz as informações, por favor.
Exatamente, viu, Emanuel? Vai acontecer logo mais às 10 horas e aqui na Praia da Ponta Negra. Olha só como é que o dia tá lindo, né? Um bom dia para ter um desfile naval aqui nas águas do Rio Negro. E além de comemorar a independência do Brasil, o 9º Distrito Naval aqui do Amazonas também vai comemorar a 3ª fase da Operação Bracopper, que une aí Brasil, Colômbia e Peru. Que esses navios, eles fazem algumas ações ribeirinhas aqui no Amazonas e também passam por esses países. Então, daqui a pouco, logo mais às 10 horas da manhã, esses navios vão estar aqui. São mais de 7 navios, viu? Que eles vão estar desfilando aqui pelas águas do Rio Negro. Mas, também falando de desfile, não para por aí não, viu? No dia 7 de setembro, o desfile cívico-militar também vai contar aí com a Marinha lá no Centro de Convenções. Esse desfile que vai acontecer a partir das 8h30 no Centro de Convenções Sambódromo. E depois, no dia 8, também não para. Tem programação lá no Roda de Manaus, no Porto de Manaus, onde as pessoas podem conferir uma exposição de navios também e podem entrar nos navios, fazer uma visita guiada a partir das 10 horas da manhã e vai até às 18 horas. Então tem uma programação bastante variada, né, para esse feriado aí prolongado, mas como você também está vendo, você falou sobre as imagens aqui da Praia da Ponta Negra. Tem desfile e tem também muita diversão, né? Para as pessoas que querem curtir esse feriadão, essa quinta-feira de feriado aqui em Manaus, né? Mostrando mais uma vez aí que a praia tá bonita, tem bastante gente por aqui fazendo exercício físico, qualidade de vida, banhistas ali, né? Famílias com crianças, tem gente passeando também com o cachorro aqui em cima na Praia da Ponta Negra. Então, hoje tem diversão para todo mundo, além de toda essa programação dos desfiles de Natal. Viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, Juliana, muito obrigado. Pede para o cinegrafista manter as imagens. Eu penso que é o Antônio Domingos que está fazendo essas imagens, né, minha diretora? Confirma para mim, só para eu dar o crédito do Domingos. Olha aí, para as pessoas que estão saindo de casa, que querem ir ao balneário da Ponta Negra, o nosso cartão postal com parada de ônibus de R$207 mil. Eu não gosto. Eu gosto sempre de lembrar disso, viu? A parada de ônibus está chique para a população utilizar. Pessoal, dia claro, dia bom, sol aberto, praia boa para tomar banho, mas por favor, aqui na praia tem uma boia de contenção, o local indicado pelo Corpo de Bombeiros até onde as pessoas podem brincar. Então, por favor, vamos respeitar esses limites, vamos respeitar a água do rio. É um local que dá para a família toda brincar, para a família toda se divertir. Então, vamos fazer que esse feriado seja exatamente isso. Um momento de diversão para curtir com a família. E aí, olha, a Ponta Negra, neste 5 de setembro, tá um dia bonito para ir com a família e curtir o feriadão. Agora, troca aqui para mim, por favor. Obrigado, Juliana. Obrigado ao Domingos pelas imagens. Coloca as imagens da interação também. Tem mais gente participando com a gente aqui, olha. Bom dia, galã de Parintins. Não perca o Manhã no Ar. É a Cris. Eu não tenho mais nome, né? Esse negócio de galã mesmo. Sobe aí, por favor. Obrigado, Cris. Obrigado, viu, Cris, pelo carinho. Bom dia, é a Daiane. A Daiane da Zona Leste. Muito bom dia para você, Daiane. Quem é que está aqui embaixo? Deixa eu ver essa foto. Olha, eu sou a Aline Sofia. Bom feriado a todos. Muito bom feriado para você. Se esta é a Aline, certamente ela está esperando uma crítica Kids, viu? Com toda certeza. Bom dia, equipe do Manhã no Ar. Muito bom dia. Olá, deve ser bom dia, Manuel. Cada dia mais exuberante. Será que está falando de mim? Bom feriado a toda a equipe. Nota 1000 manda para mim a Dalva, no Tocantins. Um abraço para você, Dalva. Bom dia a todos. Manhã no Ar, eu e meu mano Alexandre... Giacomo, é isso? Giacomo. E o Luiz Felipe. É o Alexandre e o Luiz. Eles são lá do Jorge Teixeira, etapa 1. Bom trabalho, muito sucesso. Olha, bom dia para vocês. Que lindos, né? Que lindos, que lindos. Aqui embaixo tem outra. Estou vendo uma cabeça cortada aqui. Olha aqui, é de quem? É a Solange. Ela gosta muito do programa. Muito bom dia para você, Solange. Aqui embaixo tem outro sorridente. Tem alguma legenda aqui embaixo? Bom dia para vocês, um abraço. É o Léo lá do Alvorada, tá ligado Manhã no Ar? Um abraço para você, Léo. Bom dia, Manuel. Ontem no Manhã no Ar vi uns postos, tá assistindo o Manhã no Ar, né? Ele viu uns postos lá na Avenida Tefé, todos com valor de R$ 4,45.
4h45 lá na Tefé. Eu vou parar as interações aqui e aproveitar essa postagem aí do nosso telespectador e alertar os órgãos de defesa do consumidor. Se esse aumento é abusivo, se esse aumento ocorre sem nenhum motivo aparente, então seria bom seguir a orientação ou seguir as informações que o telespectador está passando aí e fazer uma visita a esses postos lá da Avenida Tefé e fazer essa verificação, se o preço realmente aumentou, se é uma cobrança abusiva, se é um aumento que ocorre sem nenhum tipo de justificativa. A gente sabe que nós estamos na lei do livre comércio, né? Da demanda, da oferta e da procura. Então, o comércio não é regulado, não existe o tabelamento do preço do combustível. Mas 20% da noite para o dia, quase R$1 de aumento no preço da gasolina, sem nenhuma explicação, isso deixa qualquer um revoltado, né? 8h03, vamos para o intervalo? Vamos fazer do intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver no quadro Mais Saúde. Nós vamos falar sobre os problemas capilares. Hoje é 5 de setembro, é o dia em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província, mas é também o dia da Amazônia. E daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Manhã no Ar uma reportagem especial produzida para todos nós, porque a gente assiste também o que as nossas equipes produzem, viu? É daqui a pouquinho, depois do intervalo.